pessoal, professor Adriano. Após uma pausa com relação aos vídeos que nós falamos assim mais de literatura, estávamos falando um pouco sobre iniciação científica, trazendo um pouco sobre a BNT, trazendo sobre introdução do trabalho acadêmico. Depois nós vamos retomar com esses vídeos, porém hoje nós vamos falar de novo de literatura, trazer mais uma obra para a gente destacar aqui. Hoje nós vamos falar sobre João e o Pé de Feijão, é um clássico, todo mundo conhece. Como de praxe, nós vamos fazer uma abordagem rápida sobre a biografia do autor e em seguida a gente vai fazer uma análise rápida sobre o livro, né? Na verdade sobre um conto, sobre uma história bem resumida. Quero antes de tudo falar para vocês que é imprescindível a leitura. O que eu trago na verdade é só um fomento, um estímulo para vocês estarem pesquisando aí na internet, o texto principalmente na íntegra, tá certo? Não adaptações, vocês lerem e tirarem as próprias conclusões. Isso é imprescindível porque vai trabalhar a capacidade crítica de vocês. Joseph Jacobs é o autor que nós vamos tratar hoje. Ele tem uma rápida biografia. Foi folclorista, historiador nascido na Austrália, tá certo? Ele foi editor de uma renomada revista chamada Folklore, pouquíssimo tempo. Assim como Perrault e os irmãos Grimm foram importantes para os contos de fadas, respectivamente na França e na Alemanha, Jacobs reuniu contos de fadas britânicos e foram 4 volumes. Podemos destacar 2 importantes obras. Tá aqui, João e o Pé de Feijão e a história dos 3 porquinhos. Claro, não vamos tratar dessas 2 obras, não vamos tratar de outras obras, nós vamos focar apenas em uma. João e o Pé de Feijão. Já leram? Já assistiram aos vídeos que foram inspirados nesse clássico? Seria interessante vocês darem uma pesquisada e vão se surpreender com o que tem dentro dessa obra. E claro, vamos fazer uma rápida reflexão de consideração ao final desse vídeo. A história podemos resumir da seguinte maneira. Nós temos a sua mãe, a mãe do João, e obviamente o João. Ela é uma viúva, eles são bem pobres e eles tinham como sustento essa vaquinha aqui. Vocês podem entender que isso aparece já no princípio da história. É uma introdução bem rápida, obviamente, e que traz uma consideração importantíssima sobre a história. Então você tem que ficar atento quando for lê-la. O nome dessa vaquinha, Leitosa. Leitosa dava leite e com esse leite eles vendiam para as pessoas da comunidade e tinham dinheiro para comprar os seus alimentos. Porém, um certo dia a vaquinha não estava dando mais leite. E isso é um problema enorme porque eles não tinham nenhum tipo de emprego. Discutiram e resolveram vender essa vaquinha, infelizmente. E essa responsabilidade ficou com o João. Então, João foi a uma feira e no meio do caminho ele encontrou um ser engraçado. É isso que tem na obra e eu ilustrei dessa maneira. Esse ser engraçado fez uma proposta bem mirabolante, uma proposta que deixou o João bem ressabiado, ou seja, bem desconfiado. Disse que queria trocar os feijões pela vaquinha. Porém, o João não gostou nada disso. Mas, como um bom vendedor, ele disse que dava uma garantia. E o João aceitou a proposta. Pegou os feijões e foi para casa, alegre. E ele, quando chegou em casa, deixou a mãe bastante curiosa. Eu lembrei do bode gaiato, porque se a gente chega em casa com 3 feijões e vender o único sustento da nossa família, a gente ia dormir de couro quente. Porém, a história não mostra isso, parte de outra perspectiva. O que foi que aconteceu? Ele disse à mãe que tinha trocado por 3 feijões, a mãe ficou extremamente chateada e fez o João ir dormir, só que sem comer nada, como diz, nem um naco de pão, como está na obra. Jogou os feijões fora e foram dormir. No dia seguinte, quando o João acordou, estava lá um pé enorme de feijão. Ele, curioso, o que fez? Subiu e chegando lá encontrou um castelo e se deparou com uma senhora. Claro que aqui é só uma ilustração. Na obra, ela é uma mulher bem grande, é uma mulher bem forte, como é descrita, ela é maciça. Após conversar com essa mulher, João era um menino esperto, conseguiu, de certa forma, enganá-la. Quando entrou a essa casa, pouco tempo depois chegou o ogro. Na obra, o ogro ele é tão grande,
que ele carregava 3 bezerros na sua cintura, para vocês terem uma noção de como esse indivíduo era enorme. Era uma pessoa com muito dinheiro. João, como era pobre, viu aquela situação, se escondeu, porque o ogro sentiu o seu cheiro. Quando o ogro dormiu, ele levou o dinheiro do ogro. Contou a história à mãe, a mãe ficou muito feliz, porque eles eram bem pobres, só que esse dinheiro durou pouco tempo. E logo o João resolveu ir de novo àquele local. Chegando lá, ele conseguiu, mais uma vez, utilizando um artifício, enganar a mulher do ogro, mas o ogro sentiu mais uma vez o cheiro daquele pequeno garoto e disse: fio feio fofinho, fareja o sangue de um inglês, esteja vivo ou morto, doente eu são, vou raspar os ossos e comer com pão. Porém, João mais uma vez se escondeu e conseguiu se esquivar. Depois do belo churrasco, aqui tem uma ilustração, ele queria ver a galinha de ovos dourados, de ovos de ouro. Quando o ogro mais uma vez tirou um cochilo, João foi e pegou essa galinha. A galinha, mesmo fazendo um pequeno barulho, João conseguiu fugir. E aí ele brigou com a mulher e ficaram sem entender como essa galinha tinha sumido, assim como os sacos de ouro. Chegando em casa, ele disse: bota, e a galinha botou um ovo de ouro. Não satisfeito, João foi de novo ao castelo e em seguida, depois de um tempo, descobriu que havia uma harpa mágica e ele fez de novo aquilo que tinha feito em outros 2 momentos. Ele pegou essa harpa, porém a harpa gritou: Senhor, Senhor, e o ogro acordou e seguiu João. João desceu o pé de feijão rapidamente, em seguida vinha o ogro. E o João gritou e pediu à mãe que trouxesse o machado. Ele cortou o pé de feijão. E aí o ogro caiu, quebrou o pescoço, quebrou o braço, se machucou muito e morreu. Além do saco de ouro, além da galinha de ovos de ouro, ficou também com a harpa. João e a mãe ficaram ricos. João conheceu uma princesa e viveu feliz para sempre. Essas imagens, eu tenho que fazer as referências, eu tirei do Pinterest, a gente tem que destacar. E agora vamos conversar rapidinho sobre essa história. Primeira vez quando eu a li, eu era criança, eu achava uma história bem engraçada, uma história interessante. Só que depois a gente passa a analisar com mais criticidade. E é isso que você, leitor, tem que fazer com qualquer tipo de obra. É uma obra para criança, mas quando você fica adolescente ou adulto, você começa a pensar em outra perspectiva. O que você achou da atitude do ogro? O que você achou da atitude da esposa do ogro? O que achou da atitude da mãe do João? E, por fim, o que achou da atitude do João? Eu encaro da seguinte maneira. No começo, o João ele não tinha recursos e ele levou o ouro. E se a gente parar para analisar, isso é roubo. Não é bonito isso, ele merecia um castigo. Da segunda vez, ele levou a galinha de ouro do ogro. E o ogro não tinha feito nada de errado para ele e o livro não mostra isso. E em um terceiro momento, ele rouba a harpa dele. E ainda quem acaba morrendo nessa história é o ogro. Mas quem fez tudo errado, na verdade, foi o João. E a mãe do João viu tudo isso e ela foi conivente com toda essa situação. Essa é a minha reflexão. É um livro, uma história que dá pra gente debater bastante. E é uma história riquíssima em várias perspectivas. Eu espero que vocês leiam, procurem, façam uma análise de cada personagem e depois façam uma reflexão sobre essa história que é um clássico e que não cabe apenas uma interpretação, tá bom? Leiam João e o Pé de Feijão, façam a sua análise e é isso.